Vocês, graças a Deus. Pastor Paulo, por favor. Quem me conhece sabe o quanto eu estou empolgado com esse momento. Privilégio de apresentar o pastor Paulo. É uma honra para a gente, assim como receber o pastor Levi, o pastor Paulo aqui hoje. Ele é pastor da igreja Sal da Terra, em Goiânia, cofundador lá do Ministério Sal da Terra. Pastor Paulo casado com a Lana, tem 5 filhos, né, pastor? 5 filhos, graças a Deus, e tem ministrado aí ao redor do mundo, tem experiência missionária, tenho certeza que você vai ser edificado. Então, vamos orar, agradecer a Deus aí pela oportunidade. E se eu posso te dar só uma dica, prepara o seu material de anotação e não mexe muito a cabeça, porque senão você não absorve tudo. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar aqui, de estar sendo edificado nessa manhã. Nós pedimos em nome de Jesus que assim como o Senhor já tem feito e falado, o Senhor continue falando conosco pela boca do pastor Paulo Júnior e que nós sejamos transformados pelo poder do Evangelho. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém. Benção, Ricardo. Privilégio estar aqui com os irmãos. Uma honra. Finalmente deu certo. A gente... vamos trocar, porque essa aqui está mais gelada. Não, eu vou ficar com a minha mão mesmo. Obrigado. Eu vou usar essa caixa aqui para sentar, tá bom? E é um privilégio muito grande estar aqui com vocês. É uma honra e um milagre. Um tempo mesmo de Deus para a gente poder compartilhar. E eu precisava ajustar 2 coisas com vocês aqui para saber como é que a gente se organiza. Primeiro é porque eu cheguei aqui e vi todo mundo sentado assim meio para o lado da saída. Eu fiquei meio preocupado se era por causa da temperatura ou era uma tática de evasão. Mas depois eu já me acomodei porque eu vi que é só por causa da temperatura mesmo. Como o sol está chegando para cá, eu acho que daqui a pouco todo mundo vai entrar finalmente, graças a Deus. Se bem que essas coisas não me preocupam muito não, porque quando eu aprendi a compartilhar das coisas do Evangelho, eu aprendi uma coisa muito importante. Quando você está compartilhando a palavra e alguém começa a olhar demais no relógio, é porque está achando que o tempo está passando muito depressa. E ele gostaria de ficar mais tempo. Você para mim? Você falou, obrigado. Agora, se de tudo alguém começa a mexer demais na cadeira, é porque você está gostando mais ainda e está arrumando um jeito melhor de sentar para poder prestar mais atenção. Agora, se de tudo alguém levantar e sair, é porque esse gostou mais do que todos e foi buscar a gente lá fora para vir ouvir também. Então, assim, eu estou bem à vontade. Até porque eu acho que eu sou o cara que vem mais de longe para estar aqui nessa reunião com vocês. E agora, o Ricardo falou assim que a gente tem até 12:30 e pouco. Meio-dia e pouco para mim é menos que 12:30, né? Então eu preciso saber mais ou menos até que hora que a gente vai aqui. Se é 12:30 e pouco ou se é quase 1. Então tá bom. Não, é só para me quantificar. Porque se for 15 minutos, é 15 minutos. Amém. Esse é um tema muito pertinente, muito relevante. Eu tenho a maior alegria de poder vir compartilhar sobre isso. E acho que é um tema mesmo para reflexão da igreja. A igreja tem que refletir sobre isso. E é com reflexão mesmo. A minha formação é engenharia civil. E na engenharia civil eu aprendi um princípio, que é um princípio bíblico, que a gente não empreende coisa alguma se a gente não fundamentá-las bem. A diferença de um sábio e de um tolo não é a capacidade de fazer. Todos receberam de Deus a capacidade de realizar. Então, às vezes a gente pensa que um tolo é um incapaz, né? O tolo, ele é um ignorante, e não é.
O tolo, ele é um inteligente, ele é perspicaz, ele é astuto. Então, ele quer pular processos. Então, o tolo é aquele que quer usar de uma esperteza para não ter que cumprir bem os processos. Por isso que quando Jesus fala do sábio e do tolo, ele fala que ambos empreendem. E empreendem a mesma coisa. O resultado final acabado é igual. Ambos construíram uma casa. A questão é a condição que aquela casa foi edificada, de modo que ela possa enfrentar as dificuldades. Muita gente acha que o sábio é aquele que tem a capacidade de evitar problemas. Esse é um dos equívocos do Evangelho. O Evangelho vai nos dar a capacidade de estarmos protegidos. E o Evangelho não promete proteção. O Evangelho promete exposição com segurança. Então Jesus nunca prometeu, Deus nunca prometeu proteção. Deus sempre prometeu segurança. Um capacete não protege do tijolo cair na sua cabeça. O capacete é para que você possa levar uma tijolada com segurança. Então Jesus nunca prometeu que você não vai apanhar. Jesus prometeu que você vai apanhar com a segurança disso não te afetar, causar em você uma amargura e você nunca mais querer apanhar de novo. Não, você vai apanhar com a segurança de quem pode apanhar de novo e isso não vai comprometer a sua disposição. Amém? Glória a Deus. Então, o que é a sabedoria? A sabedoria é exatamente tratar dos aspectos invisíveis subjetivos. Então, o sábio é aquele que sabe discernir a natureza dos processos e não a urgência dos resultados. E, desgraçadamente, muitas pessoas hoje estão na igreja, são filhos de Deus, têm a capacidade de realizar coisas, estão realizando coisas, mas não são coisas permanentes, porque eles não gastaram o devido tempo avaliando o invisível absoluto, porque eles foram dedicar todo o tempo no visível relativo. Então o aparente é relativo, o invisível é que é absoluto. E a gente vive numa sociedade que privilegia o aparente, privilegia as formas, os métodos e os resultados. Então construir sobre a areia é uma esperteza, porque quem constrói sobre a areia gasta menos tempo, gasta menos recurso e menos esforço. Então dá menos trabalho, custa menos e acaba mais rápido, para você entender o que é construir sobre a areia. Então muita gente hoje tem pressa, tem preguiça. Então a preguiça e a pressa fazem a gente querer andar rápido nos processos e pular processos para chegar logo ao resultado, que é o visível aparente. Mas Deus nos fez para ser a imagem do invisível absoluto. Por isso que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Por isso a fé se firma naquilo que não é aparente, porque as coisas aparentes são transitórias. Amém, amado? Aquilo que é aparente é passageiro. E o invisível é que é permanente. Vou fazer uma pergunta aqui, você vai entender isso mais claramente. O tanto que a nossa mente está voltada e está formatada para, de maneira humana, natural, pensar o inverso daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Por isso que a palavra de Deus diz em Romanos que a direção de Deus, a orientação de Deus, quando Paulo fala aquilo, ele não está fazendo um apelo. Na igreja a gente gosta muito de apelo. E a palavra de Deus não faz apelos. Deus nunca fez um apelo, ele dá uma orientação. Porque o reino de Deus não é uma questão de escolha, é uma questão de decisão. Escolha é quando você tem mais de uma forma de chegar ao mesmo resultado. Isso é escolha.
Mas quando ao escolher, você chega a dois resultados totalmente distintos, isso não é escolha. Então a vida não é uma escolha, a vida é uma decisão. Só a vida quando eu me submeto à orientação de Deus. Porque quem escolhe, sempre escolhe a si mesmo. O erro do homem, o pecado nasceu da suposição, o pecado nasceu do falso suposto de que o homem tinha escolha. Que ele podia escolher entre uma coisa ou outra. Mas se o resultado era vida ou morte, então isso não é escolha, é uma decisão. Vou explicar isso melhor. O cara está viajando de avião. A aeromoça chegou perto dele e falou assim: o senhor vai jantar? Ele falou: quais são as opções? Ela falou: sim ou não. Porque às vezes a gente pergunta como quem tem escolha. E houve uma resposta como quem precisa tomar uma decisão. Escolha carne, peixe ou frango. Independente do que você escolher, o resultado vai ser o mesmo. Amém, mano? Mas a vida não é escolha entre carne, peixe ou frango. A vida é uma decisão se eu vou seguir a verdade ou não. Amém? Em nome de Jesus. Então, naquilo que é o visível aparente, sábios e tolos realizam a mesma coisa. O visível e aparente, sábios e tolos realizam a mesma coisa. E o tolo com uma vantagem. Termina primeiro, ficou menos cansado e custou menos. Amém? Por isso Paulo diz: rogo-vos, pois. Quando ele está dizendo portanto, rogo-vos, portanto, ele apresenta o argumento para a orientação que ele vai dar. Ele vai lá e apresenta toda a fundamentação da vontade de Deus, aquilo que é a vontade eterna de Deus. Agora ele diz o seguinte: portanto, diante do que está revelado, eu estou conclamando vocês a tomar uma decisão. E a decisão é: vocês têm que sacrificar a sua maneira natural de pensar. Ninguém vai discernir o reino de Deus enquanto continuar pensando como todo homem natural pensa. Porque a sabedoria do homem, ela é terrena, animal e demoníaca. Se eu não sacrificar isso para deixar de pensar conforme o homem naturalmente pensa, e só quando eu sacrifico a minha maneira natural de pensar é que eu vou experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então a questão aqui não é se eu estou fazendo a coisa certa ou se eu estou fazendo a coisa errada. A questão é se nós estamos vivendo de acordo com aquilo que é a vontade eterna de Deus para nós. Amém, amado? E a questão é a seguinte: o tolo, ao fim, fez uma coisa certa, que era construir uma casa. Só que o certo dele é temporário. E a sabedoria não está em fazer uma coisa bem feita, que ao final é uma coisa bem feita. O segredo da sabedoria é gerar uma perspectiva de eternidade e não de realização. Então Deus não nos chamou para um que bem feito. Deus nos chamou para um quem perfeito. Vou repetir. Deus não nos chamou para um que bem feito. Deus nos chamou para um quem perfeito. Então, ao fim de toda obra dos filhos de Deus, é gerar uma consciência de identidade, natureza e propósito. Diga comigo: identidade, natureza e propósito. Amém? Uma consciência de identidade, natureza e propósito. O desígnio eterno: conhecer qual é a perfeita,
boa e agradável vontade de Deus. Isso não é um apelo, isso é uma direção. É por aí que a vida vai. Então eu vou fazer uma pergunta e você responde rápido, só para você entender como é que a nossa mente está formatada para o esquisito. Essa caneca que vocês estão vendo aqui, ela é concreta ou abstrata? Rápido. Por que ela é concreta? Está vendo? Porque todos os parâmetros que você usou para avaliar a caneca são parâmetros o quê? Tangíveis. Você avaliou a caneca pelo aparente. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quanto tempo você dá para essa caneca? Quem acha aqui que ela vai durar 1000 anos? 2000 anos? Quem acha que daqui 3000 anos essa caneca está aqui? Então por que ela é concreta? Então agora eu vou falar uma palavra para vocês. E seguindo a mesma lógica, você vai me dizer rapidamente o que essa palavra imprime no seu entendimento. Uma coisa concreta ou abstrata? Espírito. Agora lascou. Porque se a caneca é concreta, então obrigatoriamente o espírito é o quê? É abstrato. Porque nós aprendemos a absolutizar o aparente. Sendo que para Deus o invisível é o absoluto. Amém, amado? Então o espírito é absoluto, portanto a caneca é aparente. É abstrata. Porque se a caneca for concreta, é por isso aqui que você vai dar a vida. Porque quando você falar de espírito, lá no seu inconsciente, você está falando de uma coisa o quê? Abstrata. É por isso que muita gente tem dificuldade de se converter à nossa pregação. Porque na nossa retórica, a gente está dizendo como se fosse uma coisa absoluta. Mas no fundo, nós estamos falando de uma coisa para nós mesmos o quê? Abstrata. Intangível. Então nós temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento. É por isso que tem muita gente que abdica do espírito para absolutizar as formas. Tem gente dando a vida pela estrutura e abrindo mão das relações. Então nós somos capazes de abrir mão dos relacionamentos para preservar os métodos e as estruturas. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Por quê? Porque relacionamento para nós é uma coisa o quê? Abstrata. E estrutura para nós é uma coisa o quê? Absoluta. É onde nós vamos dogmatizando nossos valores de fé. Então, quando eu vou transformando minha fé em um dogma aparente, cartesiano, mensurável, determinado, sem perceber, eu vou abstraindo da minha fé seu caráter subjetivo. Amém? Então eu quero compartilhar com vocês sobre discipulado na perspectiva do subjetivo e não do aparente relativo. Amém? Então nós vamos compartilhar um pouco aqui sobre discipulado naquilo que é a sua natureza, aquilo que é a sua identidade e aquilo que é o seu propósito. Então nós vamos falar sobre discipulado no seu aspecto invisível, subjetivo, absoluto. Porque volta e meia, quando a gente vai falar de discipulado, a gente está falando do seu aspecto o quê? Objetivo, aparente e relativo. E quando a gente fala de discipulado na sua perspectiva aparente, relativa, então nós não estamos falando de discipulado, nós estamos falando de catequese. Então é muito fácil a igreja estar falando de catequese e não de discipulado. E essa é uma advertência que Jesus já tinha feito para os discípulos. Ele falando lá com os fariseus, os discípulos estavam escutando aquela conversa.
Porque logo depois ele ia falar para os discípulos, fazer discípulos. Ele disse assim, olha, falando para os fariseus, para os religiosos, vocês gostam de ir longe. Vocês chegam a organizar, vocês chegam a montar organizações missionárias. Vocês pegam barco, avião, e vocês são doidos para encontrar um ignorante. Não sabe nada. E aí vocês pegam esse ignorante e transformam ele no quê? Num prosélito. E o que é um prosélito? É um praticante de normas, ritos e dogmas. E aí quando esse cara já está dominado pelos seus ritos, seus dogmas, suas crenças, essa pessoa se tornou pior do que antes de ter encontrado vocês. Evangelizar uma pessoa dessa dá muito mais trabalho do que quando ele era ignorante. Então tem muita gente preocupada com o que o islamismo está fazendo no mundo, o budismo está fazendo no mundo. Eu não me preocupo. Eu ando preocupado com o que a igreja está fazendo no mundo. Porque não existe livro mais danoso na humanidade do que a Bíblia com outro espírito. O livro dos mormons, dos budistas, qualquer outra literatura vai fazer menos mal para a humanidade do que a Bíblia ensinada com outro espírito que não o espírito com que ela foi revelada. Às vezes você está preocupado, tem algum jovem lendo Playboy. Eu acho que Playboy é até uma coisa antiga. Ah, tá bom. É capaz que os meninos nem leem isso, mas até porque não precisa, eles têm acesso às internet, uns trem bem mais sofisticado e movimenta, faz tudo. Então, tem muita gente preocupado. Ah, fulano está lendo isso, está lendo livro e tal. Mas foi uma coisa. Está fazendo menos mal do que algumas pregações que ele está ouvindo. Isso é Bíblia, amados. É Jesus ensinando isso. Porque converter uma pessoa cristianizada é complicado. Alguém que está entendendo o que estou falando ou não? Pegar uma pessoa que foi catequizada em nome de Deus, dá canseira. E eu estou compartilhando isso porque hoje essa mercadoria das nossas missões, que é o ignorante, isso é uma coisa rara. Nós não vivemos hoje mais num mundo de ignorantes com relação aos temas religiosos. Nós vivemos hoje num mundo de prosélitos. Isso é tão forte que nós fomos levados a pensar, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração aqui. Nós fomos levados a pensar, e boa parte dos cristãos com quem a gente convive, são levados a pensar que cristianismo é uma das formas religiosas que a humanidade tem a opção de escolher. E Jesus não veio apresentar uma alternativa religiosa. Jesus veio revelar uma orientação espiritual. Então, o cristianismo não está no campo das religiões. No entanto, hoje a igreja gasta mais tempo discutindo ou se reafirmando como melhor alternativa religiosa, em lugar de ser a comunidade espiritual terapêutica da sociedade. Amém, irmãos? Amém? Nós vamos voltar nesse assunto aí mais tarde. Porque quando a gente pensa que cristianismo é uma alternativa religiosa, nós somos idólatras. Porque sem perceber nós estamos validando os outros deuses. Nós estamos dizendo que há mais de um Deus. Eu estou numa reunião aqui de líder para falar de discipulado. Quantos deuses há no mundo? Fala para mim, irmão. Quantos deuses há no mundo? Um. Quantos deuses há no mundo? Um. Então, quando eu me aproximo de um macumbeiro, de um muçulmano, quem me levou a ter esse encontro com o muçulmano e com o macumbeiro? O Deus dele. Glória a Deus, amém?
Só tem um aí. Só tem um. Ele acha que tem mais de um, mas nós sabemos que só tem um. Glória a Deus, amado. Aleluia. Amém, irmão? Então ele levantou as orações dele lá, ele rezou, fez macumba, de todo o seu coração. Aí o único Deus, ouvindo as orações dele, pegou um filho dele. Glória a Deus, irmão. Porque você não ia lá de espontânea vontade, não. Entendeu? Porque não há ninguém bom, não há quem faça o bem. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Então o evangelho não é para apresentar para ele o meu Deus. O evangelho é para ele conhecer melhor o Deus dele. Glória a Deus, né, mano? Aleluia, irmão. Porque como eu conheço o Deus dele melhor do que ele mesmo, então eu estou lá para ajudar a ignorância dele. Glória a Deus, amado. E não para converter ele ao meu Deus. Porque se eu chegar lá falando para ele que foi o meu Deus que levou eu lá para tirar ele do Deus dele, pronto, ele já está acreditando que tem mais de um Deus. Mas se eu em amor me aproximar dele, dizendo que o Deus dele me mandou lá para ele poder conhecer melhor o Deus dele, que ele não está conhecendo direito, glória a Deus, amado. Aleluia, irmão. Porque minha abordagem vai ser espiritual e não religiosa, amém? Amém. Quem mandou Pedro conversar com Cornélio? Quem teve a visão primeiro, mano? Cornélio. E falando com o Deus dele, mano. O Deus dele foi lá e cutucou Pedro. E o Pedro queria ir levar o Deus dele? Não. Se não fosse o Deus de Cornélio forçar uma barra, Pedro tinha desobedecido o Deus dele. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? Quem levou Filipe para conversar com o eunuco, mano? O Deus do eunuco. Porque o Filipe estava lendo lá, não está entendendo nada do Deus dele. Deus ouviu a oração do eunuco e falou assim: pode deixar. Vou pegar um cara lá. E quem teve que correr atrás de quem, mano? Quem estava atrasado então? O eunuco? Não, o eunuco estava lá na frente. Quem teve que tirar o atraso, irmão? Quem está atrasado hoje no processo da evangelização, mano? Os religiosos. O Filipe chegou do lado do eunuco e falou assim: e aí, você está entendendo? Ele falou: quase nada. Ele falou: calma, o seu Deus me mandou aqui para conversar com você. Uma abordagem espiritual não religiosa. Paulo chegou lá no Areópago de Atenas, falou assim: ó, meu Deus mandou aqui pôr fogo nesse tempo, porque está aqui tudo encapetado, isso aqui tudo é idolatria, vocês vão tudo para o inferno. Foi isso que Paulo fez no Areópago? Não, o que Paulo fez? Paulo entrou no Areópago e falou assim: ó, no meio desse tanto de Deus que vocês têm aqui, tem um Deus aqui que vocês não conhecem, que é o Deus de vocês não estão conhecendo direito. E eu vim aqui para mostrar para vocês o Deus de vocês. Pronto, acabou a idolatria. Glória a Deus, né, mano? Amém? Aleluia. Está vendo? Quem sabe o nosso desafio não era melhorar os terreiros de macumba. A igreja já está organizada, os membros estão lá, já tem liturgia, tem tudo. Só a doutrina que é ruim, mano. A gente vai lá, ajuda o líder a melhorar a doutrina, já está tudo organizado, em vez da gente ir lá e bagunçar. E geralmente a gente vai lá, sequestra um chefe de terreiro que era vocacionado, aí tem dois caras lá de olho para assumir o poder, a gente abaixa o nível do terreiro de macumba em vez de melhorar. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Aleluia. Isso tudo por quê? Porque nós estamos focados no visível, objetivo, aparente, relativo.
E Deus quer nos chamar a atenção para o invisível, subjetivo, não aparente, absoluto. Então abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 28, no versículo 18. Jesus, aproximando-lhes, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Amém? Não era para sequestrar a gente de todas as nações, não. Não era para vampirizar os príncipes das nações. Era para tornar os príncipes das nações conhecedores do Deus único e verdadeiro. A igreja, como instituição religiosa, ela piora a sociedade porque ela vampiriza os seus príncipes. Sabe por que a África vive uma desgraça por séculos? Não é por causa da pobreza. É porque a sociedade cristianizada sequestrou os seus príncipes para torná-los escravos de luva branca nos seus ritos. Vou repetir porque às vezes você não entendeu. A África vive uma realidade quase incurável e não é por causa da idolatria que está lá não, mano. A idolatria que está lá na África faz menos mal do que a sociedade cristianizada fez à África. Porque a sociedade cristianizada foi lá e sequestrou seus príncipes para se tornarem príncipes, para se tornarem escravos de luva branca nos seus ritos e na sua liturgia. Mais ou menos como a gente faz hoje na sociedade. A gente vai numa escola, faz um evangelismo na escola, pega os líderes da escola que poderiam transformar a sociedade, em vez de equipá-los para transformar a sociedade como príncipes, nós os tornamos escravos de luxo na manutenção dos nossos ritos, fazendo culto bom para crente, como se crente precisasse de culto bom. E vivemos uma sociedade vampirizada. Tudo que a igreja evangélica vive hoje de pujança, de grandeza, de magnitude, foi alcançado no Brasil nos anos 70, no ambiente das escolas. Um avivamento de estudantes, de jovens, buscando a Deus, sinceramente, que não sabia nem dar nome para aquilo que estava acontecendo. As escolas cheias de Deus, gente orando, buscando a Deus, compartilhando, sem nenhuma preocupação institucional ou denominacional nos anos 70 nesse país. Agora fala para mim, qual é o pior ambiente social vivido hoje nessa nação? Por que as escolas que eram jardins se tornaram desertos, sendo que a nossa vocação é transformar deserto em jardim? Porque alguns dos príncipes que estavam na escola e que poderiam ser abordados espiritualmente, no sentido de, conhecendo melhor o seu Deus, também conhecer melhor a vontade de Deus para as suas vidas. E serem agentes de transformação nesse país. Onde é que boa parte dessa juventude está hoje prestando serviço? São escravos de luva branca nos nossos ritos e na nossa liturgia. Boa parte da nossa juventude está ocupada em prestar serviço ao nosso rito. E quem diz que crente precisa de culto bom, mano? Se tem uma coisa que um crente de verdade não precisa de culto bom. Incrédulo precisa de culto bom. Nós não. Nós aguenta qualquer tipo de pregador, aguenta qualquer tocador aqui, a gente passa. Qual foi o período mais negro da humanidade, amados? A Idade Média. Quem causou o período das trevas na Idade Média? A igreja. Por quê, amados? Porque a igreja chegava numa comunidade e convocava todos os artesãos, arquitetos, engenheiros, escultores, tecelões, todo mundo que tinha alguma capacidade, algum dom artístico, alguma virtude, e convocava todo esse povo para construir um templo. Sabe quanto tempo levava para construir um templo numa vila daquela? 100 anos para fazer uma catedral.
Durante 100 anos, toda a capacidade produtiva da sociedade estava escravizada por quem? Por que esse país hoje vive uma decadência nas artes? Por que esse país hoje vive uma decadência na cultura? Porque a tática de Babilônia é pegar um povo e sequestrar o quê? Seus príncipes, garantindo para eles comida boa e farta, roupa boa e direito no culto, para eles pensarem que são alguma coisa, mas eles não passam de escravos de luva branca. Então façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É sobre isso que a gente quer compartilhar a natureza do discipulado. A natureza do discipulado é uma consciência clara, inequívoca, inconteste, absoluta de identidade, natureza e propósito. É entender Deus na sua pessoalidade, Deus no seu propósito. Quando a palavra de Deus está falando que a condição clara do discipulado era produzir nessas pessoas uma consciência clara de origem, de processo e de destino. Gerar uma consciência clara de perspectiva e não de expectativa. A catequese se alimenta das expectativas, das promessas de que se a pessoa fizer tudo que nós estamos mandando ela fazer, se ela se comportar direitinho, se ela se enquadrar no rito, se ela passar pelos rituais de inclusão e se ela se paramentar conforme as normas, ela vai merecer lugar privilegiado na tribuna. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não? Então a catequese, em vez de trazer uma ética de valores, a catequese traz uma ética de inclusão e uma ética estética. Como é que você tem que se comportar para ser aceito por nós? E uma vez aceito por nós, o que é que você tem que continuar fazendo para continuar fazendo parte de nós? E quando você finalmente tiver cumprido todo o rito e passado por todas as etapas de avaliação, então você vai auferir poder na estrutura. Então não é um processo de conscientização, é um processo de expectação, em que nós dizemos para a pessoa quem ela não é e o que ela tem que fazer para se tornar. De quem é essa doutrina? A palavra de Deus diz que nos últimos dias nós estaríamos reuniões onde nós estaríamos pregando doutrina de demônios. E às vezes a gente acha que doutrina de demônio é um livro apócrifo, um livro lá escrito numa tumba, com sangue de galinha. Não é nada disso não, mano. Doutrina de demônios é você pegar o que Deus falou e que não é o que Deus disse, como se for o que Ele disse. Porque só é verdade, não é o que Deus falou, só é verdade aquilo que Ele disse com o Espírito que Ele disse. Porque escutar não é ouvir, enxergar não é ver e falar não é dizer. Porque a religiosidade forma deuses que enxergam, mas não veem, escutam, mas não ouvem, falam, mas não tem nada para dizer. Então nem tudo que Deus falou é o que Ele disse. E nem tudo que você está enxergando é o que você devia estar vendo. E nem tudo que você está escutando é aquilo que você devia estar ouvindo. Glória a Deus, amém. Aleluia. Então, da onde vem essa doutrina de demônios? Assim, ó, no dia em que você fizer, então você será. É uma inversão do que Deus tinha dito. Você é
então faça para revelar quem você é. Então a espiritualidade é formada a partir de uma consciência de identidade, de natureza e de propósito. E a religiosidade é formada a partir de uma expectativa de mérito. Então a religiosidade se fundamenta em juízo de mérito. E a espiritualidade se fundamenta em consciência de justiça. A espiritualidade é a consciência do que eu sou e do que nós temos para oferecer. A religiosidade é aquilo que eu não sou e o que eu tenho que fazer para me tornar. Amém, irmãos? Amém. Então, quando está falando para batizar em um nome, isso não é um rito religioso. Porque às vezes a gente pega aqui um ignorante, transforma ele num prosélito, fala, agora é o seguinte, eu vou te benzer, você está batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora você está do lado de cá. Do lado de cá, faz tudo direitinho que você chega lá. Então hoje nós não temos escolas de formação de pessoas. O que nós estamos chamando de escola de liderança hoje na igreja não é uma escola que forma um quem perfeito. Nossas escolas de liderança hoje objetivam um que bem feito. Fala devagar. Muito do que nós estamos chamando de escola de liderança hoje na igreja não é para formar um quem perfeito, mas é para obter um que bem feito. Então é uma qualificação de competência e não uma transformação de consciência. O Evangelho não é para explorar a competência, o Evangelho é para transformar a consciência. Então esse batismo é um batismo de consciência, de natureza, de identidade e de propósito. É o batismo na Trindade. Para a gente entender melhor o que significa esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, numa perspectiva de identidade, então vamos lá para 2 Coríntios, no capítulo 13. Então, em 2 Coríntios, capítulo 13, nós lemos o seguinte, que era chamado o quê? Nós batizamos isso aqui de a bênção apostólica. A bênção apostólica não é um rito religioso que identifica os crentes. A bênção apostólica não é uma forma abençoada de terminar um culto. Amém, mano? Amém? A gente não vem na igreja para no final do culto receber a bênção apostólica. A gente se encontra aqui para juntos nós cooperarmos um com o outro na consciência de em quem fomos abençoados. Então deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. A fé não é para você alcançar o que te falta. A fé é o instrumento que Deus nos deu para nós sacrificarmos o que temos. Então a fé não é para eu obter o que está me faltando. A fé é para eu conseguir sacrificar o que eu já recebi. Porque a fé é formada a partir da consciência do que Deus me deu e não a partir da expectativa do que Ele me dará. A expectativa do que Deus vai me dar é crença. A consciência do que Ele já me deu é fé. Então só é fé aquilo que é voltado para o outro. Aquilo que é voltado para mim mesmo é crença. Se eu vim aqui movido da minha crença, pensando que eu vou receber de Deus alguma coisa, isso é crença, e tudo que não vem de fé é pecado. Então você pode estar aqui fazendo a coisa mais certa do mundo e pecando. Entendeu? Amém, irmãos? Porque o que não provém de entrega, de oferta, não é fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Então só é fé aquilo que é voltado para o outro. Aquilo que é voltado para mim mesmo é crença. Aquilo que é voltado para mim mesmo é juízo de mérito. Aquilo que é voltado para o outro é exercício de justiça. Por isso que a fé forma um justo e não um crente. O crente é formado das crenças.
A fé, o justo é formado da fé. Então a fé no fim produz revelação de justiça, porque todo justo vive da fé. Porque não vive da expectativa do que ele vai receber, vive da perspectiva do que ele tem para oferecer. Então o evangelho não é para alimentar a expectativa do que Deus vai me dar. O evangelho é para alimentar a certeza do que nós temos para oferecer. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Em nome de Jesus. Então, aqui em 2 Coríntios capítulo 13 diz assim, ó: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Sejam em todos vós. Então, o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Então, qual é o nome do Pai? Qual é o nome do Pai? Qual é o nome do Pai? Amor. Não, o nome do Pai não é Deus. Deus é amor. Agora que nós conhecemos quem Deus é, nós sabemos que o nome dele não é Deus. O nome dele é amor. E qual é o nome do Filho? Graça. E qual é o nome do Espírito Santo? Comunhão. Então todo filho de Deus é formado numa consciência de identidade, amor, natureza, graça e propósito, comunhão. Glória a Deus, amém. Então eu tenho origem no amor, que se revela na graça, com o propósito da comunhão. Glória a Deus. Porque essa é a dinâmica de Deus. É quem Deus é na sua totalidade. Então é quem Deus é na sua identidade, quem Deus é na sua natureza e quem Deus é na sua vontade. Glória a Deus. Amém? Isso é porque para quem estava de fora poder entrar. Está chovendo aí, né? Amém? Amém, amados? Então o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos correr aqui para a gente, pelo menos, adiantar um pouco. Eu não estou preocupado em pregar, não. A gente vai conversando aqui. Depois, se alguém tiver pergunta, a gente vai, enfim. O que é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é que nós temos uma noção de denominação, mas não temos uma consciência de nominação. Para nós, nome, deixa Deus ministrar o seu coração. Para nós, nome é um numeral poético. A gente, quando dá nome, é só para diferenciar o Zé do Antônio. Então, para não ter que chamar a pessoa de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ficar uma coisa assim mais poética, a gente foi dando nome. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos deu nome. Quando Deus nos dá um nome, isso é a definição de uma identidade. Essa identidade, ela incorpora, ela corporifica, ela materializa uma natureza. E essa natureza é materializada para um propósito. Então isso é o nome da pessoa na sua totalidade. É o que ela significa. É o que ela representa. É o que ela traduz. Então o nome é o seu subjetivo, não aparente, absoluto. É a sua fé. Deus nos deu um nome. E esse nome, ele incorpora identidade, natureza e propósito. Ele incorpora origem, processo e destino. Ele incorpora uma essência, uma evidência e uma consciência. Então esse ente completo, esse quem completo, ele tem profunda convicção de qual é a sua essência. A partir dessa essência, o que ele evidencia, qual que é a sua evidência e que tipo de consciência ele gera na medida em que ele evidencia a sua essência. Fala devagar. Que consciência, que nível de conhecimento nós estamos gerando a partir do momento que nós evidenciamos de maneira intencional a nossa essência.
Amém? E isso tudo está numa pessoa só. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. O que acontece? Como a gente está sempre avaliando pelo aparente, relativo, e não pelo invisível absoluto, quando a gente pensa trindade, a gente pensa três. Não é verdade? Qual que é a nossa dificuldade de entender a trindade? É porque nós pensamos a trindade que é um, mais um, mais um. Ora, mais um dá quanto? 3. Aí fica difícil de entender a trindade. Como é que pode ser 3 e ao mesmo tempo ser 1? Deixa Deus ministrar o seu coração. Quem ensinou a gente a fazer conta de somar foi o capeta. E a partir da conta de somar, nós aprendemos a fazer conta de dividir e de subtrair. Quem soma, soma a partir daquilo que lhe falta. Quem soma, acrescenta ou tira. Então, quem soma, soma e subtrai. Por isso nós não estamos transformando a sociedade, porque nós estamos somando adeptos da nossa devoção. E ao somar adeptos, nós estamos subtraindo pessoas da sociedade. Entendeu, meu irmão? E, consequentemente, um volume, um quantitativo formado a partir de uma soma é facilmente divisível. Então Deus ensinou a gente a fazer só uma conta. Qual foi a conta que Deus ensinou todo cristão a fazer? Fala, irmão. Multiplicar. Então Deus ensinou a gente a fazer conta de multiplicação. Porque na multiplicação não sobra resto. Amém? Na subtração e na divisão, sim. Então quem soma, subtrai e divide, consequentemente está deixando o quê? Resto. Quem multiplica não tem resto. Amém, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Cristianismo também é ciência. Amém? Então a trindade não é um mais um mais um, que somado com os crentes tudo vai dar 1 zilhão. Então quantas pessoas vão ter lá no último dia? Quantas pessoas você acha que vão ter lá no último dia? Quantas pessoas você acha que vão ter lá no último dia? Está vendo? Como é que nós estamos entrando numa bananosa aqui? Quando Deus fez uma promessa para Abraão, o que ele prometeu para Abraão? Eu vou te dar um povo que não pode ser contado. E quando João viu a glória de Deus, o que mais chamou a atenção dele? Que era uma multidão que não podia ser o quê? Contada. O que a maioria dos pastores e dos ministérios estão tentando fazer hoje? Irmão? Qual a primeira bênção que você compartilha da sua igreja? Então vou te falar uma coisa, mano. Se você anda conseguindo contar os membros da sua igreja, essa igreja que você está trabalhando não é a de Jesus. Porque a promessa que ele fez para nós é uma coisa que não podia ser contada. Glória a Deus, irmão. Aleluia, irmão. Eu não sei como é que é com vocês aqui não, mas lá onde eu moro, quando 2 pastores encontram, e eles não conhecem o outro, a primeira pergunta é: qual é o seu nome? A segunda é: qual que é a sua igreja? E qual que você acha que é a terceira? E dependendo da resposta, a conversa não continua. Eu conheço uns pastores que quando eles vão falar o número de membros que tem na igreja deles, eles quase pedem desculpa. Eles têm que se desculpar.
para falar quantos membros tem a igreja deles. Porque aprenderam o quê? Onde foi que o homem perdeu a sua alma? No dia que ele fez uma grande colheita e aumentou o seu celeiro. E Deus nunca prometeu que aumentaria o nosso celeiro. Deus sempre prometeu que aumentaria a nossa sementeira. Qual é a diferença de uma sementeira com um celeiro? A sementeira guarda sementes. O celeiro guarda grãos. E qual a diferença entre o grão e uma semente? Aparentemente nenhuma. Essencialmente toda. O grão é uma semente que perdeu sua essência vital. Enquanto a semente é para multiplicar, o grão é para consumir. Nós estamos inventando igrejas de consumo e não de multiplicação. Nós estamos criando igrejas para o nosso consumo, para a satisfação das nossas carências e não para cumprimento do nosso propósito. Nós estamos formando igrejas que façam bem para nós, do jeito que a gente gosta, segundo as nossas carências. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? E é aí que nós perdemos a nossa alma. Porque começamos a avaliar a qualidade do nosso ministério pelo visível, aparente, relativo. E não pelo invisível, não aparente, absoluto. Que é a essência, a vocação vital, a capacidade de multiplicar e não de acrescentar. Tanto é que boa parte das nossas estratégias é apelativa às carências dos outros para que eles prefiram o nosso culto. E depois eles serão mantidos na nossa congregação à custa de muito entretenimento. E não porque alcançaram uma consciência de propósito. De modo que boa parte das pessoas que frequentam o nosso culto estão buscando uma experiência de poder e não buscando uma consciência de vontade. Quantas vezes você veio na igreja para conhecer a vontade de Deus e quantas vezes você veio para experimentar o poder? Então deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Deus não criou as coisas para ser reconhecido no seu poder. Vou repetir. Deus não criou as coisas para ser reconhecido no seu poder. Deus não criou tudo porque era um Deus com crise de poder, precisando de pessoas que o louvassem no seu poder para que ele se sentisse mais Deus. Tudo que foi criado não foi a partir de um Deus com crise de poder, querendo ser reconhecido no poder. Tudo que foi criado foi a partir de um pai com crise de amor, querendo formar uma família para ser conhecido no seu amor e não reconhecido no seu poder. Então Deus não quer reconhecimento de poder, Deus quer conhecimento da vontade. Porque o que criou todas as coisas foi o Pai e não o Deus. Por isso que nós não precisamos de Jesus para reconhecer Deus, mas nós precisamos de Jesus para conhecer o Pai. Porque a única coisa que Cristo veio revelar e que a gente não sabia a respeito de Deus é que Ele era Pai, mas que Ele era poderoso a gente já sabia. Então por que nós estamos pecando com as pessoas das religiões? Porque nós estamos pregando para eles que aqui tem mais poder do que lá. Que a religião aqui é mais certa. Vai resolver os problemas dele melhor do que está sendo resolvido lá. E não para ele conhecer o amor do Pai. E não para ele fazer parte de uma família. Deus é o Deus que faz o homem solitário viver em família. Quando Deus prometeu a Abraão a palavra de fé que transformou a vida de Abraão, Ele prometeu que Abraão seria bênção para quê? Para todas as famílias da terra. Amém, amados? Eu continuo. Vocês conseguem continuar aí, não? Está de boa? Amém. Até porque é bom a gente já ir acostumando com barulho, porque na eternidade vai ter...
Muito barulho acontecendo ao mesmo tempo. Amém? Bom, ó. Irmão, chega pra dentro, irmão. Bem que eu profetizei, né? Eu avisei. Bem que o profeta avisou, mano. E eu vou aconselhar você a fazer o seguinte, já que está barulhento, não só chega mais para dentro, não, como chega mais perto. Vem um pouquinho mais para frente, fica mais fácil. Então, a questão com Deus não é poder. A questão com Deus é autoridade. Presta atenção. Presta atenção. Eu vou falar uma coisa aqui indigesta. Jesus, quando veio ao mundo, não veio em poder. Lá em Hebreus diz que ele, como filho do homem, tinha menos poder do que os anjos. Isso quer dizer o seguinte: existe uma hierarquia celestial. Lá no céu tem uma hierarquia. E na hierarquia celestial tem os querubins e os serafins, os arcanjos e os anjos. Eu nunca entendi direito quem manda em quem lá entre os querubins e os serafins, mas é mais ou menos a superintendência. É onde o Lúcifer ficava, na superintendência geral lá. Abaixo dos querubins e serafins tem os arcanjos, que é o chefe de departamento. Depois vem os anjos, que é chão de fábrica. Não é preconceito não, mas tem chão de fábrica, a turma lá braçal, depois tem aqueles que organizam o serviço e tem aqueles que entenderam como é que as coisas têm que ser feitas. Então é o seguinte, quando Jesus veio ao mundo, ele tinha menos poder do que o menor demônio que ele expulsava. Então quando Jesus expulsava um demônio, aquele demônio que ele estava expulsando tinha mais poder do que ele, porque Jesus foi feito menor do que os anjos. Quem tem filho aqui? Você tem filho, cara? Você tem ajudante em casa? Tem alguém que vai lá na semana, uma diarista, ajudar a sua esposa lá de vez em quando? Tem. De vez em quando. Não vai? Essa pessoa é adulta, fica lá na sua casa, convive com seu filho. Tem mais poder ou menos poder do que ele? Tem muito mais poder. Que é isso? Um adulto, quanto que dá tem seu filho? Que é isso? Seu filho tem poder nenhum. 1 ano e 9 meses, uma pessoa com 30 anos de idade, 40, faz sopa dele. Então seu filho tem poder nenhum contra seu ajudante ou sua ajudante. O que seu filho tem que seu ajudante nunca vai ter? Autoridade. Então a obra de Deus não é para ser feita com poder, porque não é obra feita por empregados. A obra de Deus é uma obra para ser feita com autoridade, porque é a missão dos filhos. A igreja tem que parar de ficar procurando poder para procurar conhecer a vontade, porque quanto mais harmonizado com a vontade de Deus, mais cheio de autoridade eu estou. E a igreja hoje está buscando poder porque não tem autoridade, e não tem autoridade porque não conhece qual é a vontade de Deus para a vida dela. Porque foi um empregado que nos ensinou a pensar como empregado. E o empregado que nos ensinou a pensar como empregado era o chefe dos empregados. Por isso que ninguém pensa melhor como empregado que ele. E quando o diabo, que era Lúcifer, virou diabo, não foi porque ele pensou em fazer uma coisa errada. Presta atenção que você vai ouvir aqui agora. O diabo virou diabo, ele era Lúcifer. Sabe o que é Lúcifer? É príncipe de luz.
E a Bíblia diz que ele tinha um sinete da perfeição. Sabe o que é sinete de perfeição? Que lá no céu, quem controlava o ISO 9000 do céu era o diabo. Então ele é que era o padrão de qualidade. Então tudo que a anjaiada fazia, passava na mesa dele, e ele é que dava o carimbo de aceite que falava que está no padrão do céu. É isso que quer dizer sinete da perfeição. E ele virou diabo porque pensou em fazer uma coisa errada? Não, ele virou diabo no dia em que ele pensou em tirar proveito do certo que ele fazia. Então o diabo não vai ensinar você a fazer coisa errada. Quem faz coisa errada é ignorante. Quem faz a coisa certa pensando em tirar proveito dela é o religioso. Então o diabo, quando percebe que você é ignorante, ele deixa você do jeito que está, ele não precisa nem te ajudar. Mas quando ele percebe que você tem algum conhecimento, ele quer que você se torne um religioso, para que você faça a coisa certa pelo motivo errado. Por isso que o que nos afasta de Deus não é a ignorância, é a incredulidade. É crer uma coisa fora do seu propósito. Então o diabo não quer que você viva bem com ele. O diabo quer que você viva mal com Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu não acredito em igreja de Satanás não, Levi. Tem negócio de falar assim, tem uma igreja ali, que é a igreja do Satanás. Acho que a última coisa que o diabo ia querer é montar uma igreja para ele, rapaz. Você acha que o diabo está querendo tomar conta de gente? Tem nada que dá mais trabalho do que a gente, não. Ele tem que ficar lá escutando a oração dos outros, fazer fila para saber o que o povo está precisando, aconselhamento. Onde se viu um negócio desse? A última coisa que o diabo está querendo é uma igreja. Porque o diabo não está interessado em que você viva bem com ele, o diabo está interessado em que você viva mal com Deus. Voltando então para a Trindade. Quando Deus diz que faria o homem, artigo singular definido. Diga comigo, artigo singular definido. Então Deus não está fazendo uns homens, um homem, alguns homens. Deus está fazendo o homem. E o que Deus está chamando de o homem é Cristo. E Cristo é a forma humano ser de Deus. Então Deus o Pai, a essência. Diga comigo, Deus o Pai, a essência, a origem, o princípio, a identidade. Ele está gerando, ele está se movimentando de dentro dele. Deus está em expansão, segura aí, não fique escandalizado não. Deus está em expansão, em movimento. No seu movimento ele está gerando uma expressão materializada de si, que ele está chamando o humano ser. Alguém que na sua forma humana de ser revelará a sua natureza e identidade no cumprimento do seu propósito. Então Deus tem uma missão, a missão de formar uma expressão de si próprio. E a expressão de si próprio é a sua família de filhos. Então Deus não está criando um indivíduo que depois vai se somar a outro indivíduo. A mulher não é uma individualidade que se somou ao homem. A mulher não foi criada depois do homem. A palavra de Deus diz, façamos a intenção de ser, a identidade, a vontade, o volitivo da origem. Façamos. Então, quem diz que está fazendo é um Deus nós. Não é um Deus somatório de três. É um Deus um que pensa nós. É um Deus pessoa e não indivíduo. Façamos uma expressão visível de quem nós somos. E aí Deus criou. Homem e mulher os criou. Então Deus criou uma pessoa. Deus criou uma relação. Não criou uma individualidade. Quem fez homem e mulher se transformarem em dois indivíduos foi o pecado. Então a individualidade surgiu depois do pecado. Antes do pecado existia a pessoalidade, a personalidade. Então Deus criou um ser relacional, porque Ele é um Deus nós. Amém, amados? Então Ele está gerando uma expressão, presta atenção no movimento de Deus. Então Deus está gerando para que Ele possa ser conhecido no seu movimento. Então, a gente pode dizer isso sem medo de estar cometendo heresia.
é que Deus está em expansão. Então Deus está revelando uma forma maior de ser, que ao final será a expressão exata de quem Ele sempre foi. Então o primeiro ente, tudo foi criado porque Deus decidiu se transformar. Amém, amado? Então o princípio de todas as coisas é a vontade de Deus de transformação. Mas transformar não quer dizer que Deus está mudando. Glória a Deus, amado. O nosso problema é que quando a gente fala transformação, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Mudança. Não está mudando. A semente vai virar uma árvore que vai virar fruto. É tudo uma coisa só. É a mesma identidade, a mesma natureza, o mesmo propósito. O propósito é multiplicar frutos. Então é 1 vezes 1 vezes 1, que dá quanto? 1. Que depois vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai ser 1, a sua máxima potência. Então no final, quantas pessoas vão ter lá na eternidade? Uma. A máxima expressão decidida de Deus para si próprio. Então Deus será maior do que jamais foi e contudo continuará sendo a expressão exata de quem sempre foi. Por isso que não pode ser contado. Porque se eu falar que a minha congregação tem 20, então quantas pessoas tem na nossa congregação? Uma. Porque é 1 vezes 1 vezes 1. Quantas pessoas tem lá na sua igreja, Levi? Uma. Porque é um só nome, um só batismo, uma só fé, um só Espírito. Glória a Deus, amado. Onde nós não estamos aqui somando, nós estamos potencializando uns aos outros. Então o Pai potencializa o Filho, que potencializa o Espírito Santo, que potencializa o Filho, que potencializa o Pai. E isso é uma multiplicação de constante de 1 vezes 1, e que vai gerando outros 1, e é tudo um só. De modo que não interessa quantos zilhão de 1, interessa que todos são 1. Deus na expressão máxima de si mesmo, o homem. De modo que todo filho de Deus é trino. De modo que trindade não é uma reunião de 3. Trindade é a multiplicação trina da pessoa. De modo que todo filho de Deus é amor, é graça e é comunhão. Porque o Pai está em nós, o Filho está em nós e o Espírito está em nós. E Deus só pode ser conhecido em amor, em graça e em comunhão. De modo que a espiritualidade da igreja não é medida pelo seu poder. A espiritualidade da igreja é medida pela qualidade da sua comunhão. Porque o propósito de Deus é a comunhão dos seus filhos, de modo que ele seja conhecido na unidade do Espírito. Por isso o nosso esforço não deveria ser para contar quantos. O nosso esforço deveria ser na preservação da unidade, para andar de maneira digna da nossa vocação. De modo que todo filho de Deus é uma pessoa. De modo que isso aqui não é uma reunião de indivíduos. Isso aqui é um encontro de irmãos. Por isso que Deus abomina as reuniões. Porque geralmente quando as pessoas se reúnem, elas estão procurando poder. Porque em Babel, o que foi Babel? Babel foi uma reunião convocada para somar poder, pensando na autopreservação. Agora fala para mim de algumas igrejas. Algumas igrejas hoje estão montadas numa capacidade de reunir, para que quanto maior for o número reunido, maior será o seu poder de autopreservação, para ela ter lugar na história.
Então é uma igreja que está, mas não é. E igreja não é um que bem feito. Igreja é um quem perfeito. Nós somos a igreja quando nós cooperamos uns com os outros, no sentido de que todos sejam a expressão maior e plena do que todos fomos chamados para ser. Então eu vim aqui para quê? Eu vim aqui para potencializar o Levi. E o que o Levi estava fazendo aqui antes de mim? Me potencializando. De modo que vocês não estão tendo aqui duas mensagens, ou 3 ou 4. É uma só, onde um coopera com o outro. Por isso que mantendo todo esforço na preservação da unidade, suportamos uns aos outros. E suportar não é dar apoio. Suportar é entregar toda a virtude depositada em mim para a construção do outro. Esse verbo suportar lá é o mesmo verbo usado para dizer que a mulher grávida suportou o filho, para dizer que a árvore suportou o fruto. É o verbo bear, do inglês gerar. Então quando eu suporto meu irmão, é porque meu irmão em mim vai encontrar todas as condições para ser uma expressão maior e melhor de quem? Dele mesmo. Glória a Deus, amado. De modo que ao fim seremos uma expressão melhor do que sempre fomos. Porque minha fé e minha vida é a minha entrega em favor da geração. Isso é discipulado. Discipulado é gerar uma consciência de trindade. É gerar uma consciência trina, de que todo filho de Deus é trino tanto quanto Deus é. Que todo homem e mulher de Deus carrega uma consciência de identidade, natureza e propósito. Então, quanto mais eu tenho consciência da minha identidade, mais eu tenho autoridade para lidar com a minha natureza. Porque eu entendo que tudo que está em mim, conforme a minha identidade, tem um propósito, que é promover a comunhão dos irmãos. Então, por isso que é formar discípulos batizando, de modo que todo filho de Deus seja trino, seja formado em consciência absoluta de amor, graça e comunhão. Porque, para concluir, o diabo, quando nos enganou, não tirou Deus da nossa vida, só colocou Ele no fim. O diabo, quando engana você e a mim, ele não quer tirar Deus da nossa vida, ele quer colocar Deus no fim. Porque quando Deus é colocado só no fim, ele se torna a nossa expectativa. E Deus como expectativa é a pior de todas as expectativas que um ser humano pode ter. Porque Deus só é Senhor se Ele for a origem. Porque não tem nada que começando no homem termine em Deus. Porque da carne nada se aproveita. E Deus não está aqui para satisfazer nossas expectativas. Porque todas as nossas expectativas foram formadas a partir da nossa carência, segundo a nossa presunção. Então, com base nas nossas carências, nós presumimos uma solução e fomos buscar a bênção de Deus para a solução que a gente presumiu. Então Deus está aqui para frustrar você de todas as suas expectativas e não para satisfazê-las. E se você está duvidando disso, quero te dizer uma coisa: você só está aqui por conta do que deu errado. Porque se tudo na sua vida tivesse dado certinho, mas certinho mesmo, do jeito que você tinha planejado, não era aqui que você estava. Glória a Deus, amado. Deus quer destruir as fortalezas do nosso entendimento, para que nós sejamos transformados no nosso entendimento a respeito da nossa identidade, natureza e propósito. De modo que Ele tem uma comunidade de filhos semelhante a Ele. E à semelhança de Deus, todos nós somos amor, graça e comunhão. Somos gerados em amor, somos formados pela graça com o propósito da comunhão. Amém? Em nome de Jesus.
É isso aí.